Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Carlos Ferri, estamos iniciando mais uma sequência de aulas e agora com o tema Riscos na Construção. Então nós iremos tratar aqui de temas relacionados à construção civil. O que são riscos, o que são perigos, a história da construção civil, fazer um bom levantamento de risco nas áreas, quais são os principais riscos nas obras, na construção civil, o porquê que acontece tantos acidentes nesse tipo de atividade econômica. Então nós vamos trabalhar todos esses conceitos, essas definições, iremos fazer umas aulas bem legais para que vocês possam compreender toda a dinâmica que passa nas questões de riscos nesse segmento tão importante para o Brasil e para o segmento de empregabilidade também no cenário econômico brasileiro e mundial. Tá bom? Então nessa aula 1 nós iremos praticamente apenas ver a parte introdutória e a parte de perigos e riscos e a exposição de risco no local de trabalho. Então nós iremos trabalhar principalmente no dia de hoje esses três temas, esses três tópicos. E aí está a nossa revisão bibliográfica, tiramos aí do Tufi Saliba, que é um dos grandes autores aí da parte de segurança do trabalho, Julian Marcon, entre outros, que a gente compilou um pouco das informações dessa aula que a gente vai ver, tá bom? Então vamos lá. As obras de construção civil, pessoal, ela é essencial na conjuntura econômica atual, tanto do Brasil quanto do mundo. Então ela é importantíssima, né? A área de construção civil, ela abrange, né? Ela abrange praticamente todas as atividades de produção de obras, incluindo atividades desde as funções de planejamento, projeto até execução, manutenção e restauração de obras em diferentes segmentos da construção civil, relativas às edificações para fins de moradia, comércio e outros serviços. Construção pesada, né, relativas à construção de estradas, pontes, viadutos, túneis, portos, aeroportos, canais de navegação, obras de saneamento, hidroelétricas e demais obras de infraestrutura. Isso tudo está na conjuntura do MEC lá em 2000, que ele estabeleceu para quando no curso, para o curso de engenharia civil, o que é uma obra de construção civil. Então, aí está só para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. E a absorção de mão de obra nesta área, ela é interessante porque, né, a capacitação, né, desses profissionais, ela não é tão exigida, né? Ela não é exigida na parte de educação, formação educacional. Ela é exigida a partir do momento em que a pessoa pega uma determinada experiência. Então, por exemplo, para vocês pleitear um cargo dentro de uma empreiteira, de uma construtora, um cargo de pedreiro, primeiro você vai ter que ter comprovação de experiência na carteira apenas. Não é simplesmente fazer cursos e não exige-se tanto uma formação educacional de, por exemplo, nível médio, por exemplo, igual exige em outras áreas de atividade aí que a gente encontra por aí. E tem algumas características, e nesse contexto discute-se muito como o elevado interesse em investimento da segurança do trabalho, o que tem resultado em demandas por adequação de forma de se trabalhar. Todo o território nacional. Uma das adequações é a necessidade de se definirem, né, as atividades e funções dos profissionais. Quais são as atividades dos profissionais para facilitar o trabalho de todo mundo, né? E aí a gente avança, e de acordo com o SIDUSCOM, que é o Sindicato da Construção Civil Nacional da Construção Civil, as 5 principais categorias profissionais principais, isso não quer dizer que são as únicas, existe um monte, uma variedade bem ampla, mas as 5 principais, que entre elas aquelas que também têm mais influência na questão de segurança do trabalho, principalmente nas grandes obras, estão elas, né? O mestre de obras, o contramestre, também temos o profissional, né, só para vocês entenderem, esse profissional aqui é aquele que tem um exercício de função muito especializado, né, e é quase um mestre de obras. Então ele tem conhecimento de encanador, ele tem conhecimento de pedreiro, de assentamento de piso, azulejista e tudo mais. E aí eu tenho o meio profissional, que absorve uma boa parte daquilo que esse profissional faz, e eu tenho o servente,
que em teoria é aquele que ajuda todo mundo, né? Que contribui para o desenvolvimento de todo mundo. Então esse daí é o cara que faz, a pessoa que faz tudo, faz um pouco de tudo. Aqui é como se fosse o auxiliar geral dentro das indústrias, o auxiliar de produção. Então são as 5 principais profissões ou atividades, cargos que existem dentro das áreas de construção civil, das obras, né? Só para vocês entenderem. Para isso, né, também tem algumas características que envolvem esses profissionais que fazem com que esse ramo de atividade ele fique um pouco bem caracterizado, né? Entre eles, algumas características próprias desse ramo de atividade, dessa atividade econômica, a gente pode citar aí algumas delas, né? Só para você ter uma ideia, em 1998, e daí depois foi lançado em 2008, é um pouco atrasado, mas só para vocês terem uma base, né, lançado no SESI, lançou esse estudo, as características gerais de mão de obra da indústria da construção civil eram baixo nível de instrução, né, qualificação profissional, né, elevada rotatividade. A gente tinha também aqui entre as características básicas, né, as características básicas. Entre as características básicas também a gente encontrava a parte de baixos salários, só para vocês terem uma ideia, né? Elevado índice de absenteísmo, ou seja, ausência no trabalho, né? E alto índice de alcoolismo, esse pessoal abusava muito do álcool, né? Um adendo aqui, para vocês terem uma ideia, né? Eu lembro que eu também atuei já como ajudante de obra, né? Ajudante ou servente de pedreiro, e eu trabalhava junto numa obra, era uma construção de várias casas num bairro aqui do interior de São Paulo, e eu trabalhava com mais algumas pessoas. Era uma empreiteira pequena, mas ela pegava várias casas para construir, né? Então, eu trabalhava, tinha 3 pedreiros, eram 3 pedreiros, 4 pedreiros e 3 serventes. E o que acontecia? Um desses pedreiros, ele levava uma garrafinha de cachaça todo dia e tomava 2 golinhos. E perguntava se eu queria, né? Porque eu acabava ficando mais próximo dele, e era o que eu atuava mais. E na hora do almoço ele tomava 2 copinhos, né? É o que a gente via, né? Porém, a gente percebia que durante o dia, pela própria, esse pessoal que vem do Nordeste, eles já são um pouco mais alegres do que o normal, né? Aparentam ser mais alegres. E aí durante o dia a gente percebia que tinha um pouco de alegria a mais, né? E a gente queria entender, mas depois eu comecei a perceber que tinha a ver com essa questão da cachaça, né? Da aguardente que ele levava e tomava um pouquinho. Mas nas obras maiores, a gente sabe que tem presença de inúmeros fatores, né? Como o alcoolismo e outras drogas lícitas e ilícitas, que também influenciam nessas questões e que caracterizam também esses profissionais dessa área de construção civil, dessa atividade econômica, né? Então aumentam os perigos e os riscos, né? E por falar em perigos e riscos, né? É aí que a gente entra nessa parte da aula, que a gente vai tentar, para vocês entenderem um pouquinho também de como a gente encontra por que tem esse elevado índice de acidentes, né? Lembrando que a construção civil é o ramo de atividade que mais acontece acidentes de trabalho hoje no Brasil, né? São responsáveis por um grande índice e um grande número de acidentes no total geral aí no Brasil. Só para você entender. Então, os perigos aumentam mediante aqueles fatores que a gente viu. Um deles é o alcoolismo, o distanciamento da família, que ficou muito longe da família, entre outros. Então, perigos e riscos, né? Para a gente tentar entender. O trabalho na construção, devido às suas características, é considerado perigoso e expõe os trabalhadores a variados riscos ocupacionais em função do meio ambiente, né? Intempéries, que é aquilo que vem da natureza, né? Chuva, sol, vento forte, o tempo é muito quente, né? Desgastante. Da especificidade e intensidade da atividade, que é o quê? Essa questão da intensidade e especificidade da atividade. É um serviço pesado. Empurrar, puxar, levantamento manual de peso e outras coisas, né? E da atividade de outros trabalhadores, né? Então tem uma pessoa fazendo um trabalho aqui, tem outra já fazendo
paralelo, fazendo outras coisas paralelamente, né? Então, como eu disse, né, e a ascensão desses profissionais e trabalhadores, muitas vezes, eles não se dão porque tem um programa dentro dessa empresa. Nem todas, as maiores construtoras, as maiores empreiteiras, elas já se policiam com relação a isso. Mas as menores empreiteiras, que são aquelas que têm um poder de empregabilidade e muito grande, elas não acabam não tendo um programa legal, né, de cargos e salários, e o que define o avanço, né, de step de um profissional, né, ele passar de ajudante ou servente de pedreiro para pedreiro, por exemplo, é as pessoas que estão ao redor dele. O João trabalha bem. Então ele assenta tijolo bem, ele já tem uma condição de, vamos colocar ele como pedreiro, né? E às vezes a pessoa tem até condição, mas como a outra não conhece ele, não vai com a cara dele, acaba não deixando ele como servente. E aí causa os desânimos, causa toda aquela questão que a gente já conhece no que pode dar com coisas ruins, principalmente para a questão de segurança e a questão de problemas psicossociais com o trabalhador por causa desse desânimo com relação ao exercício da atividade, de uma maneira geral. Tá bom? Então, isso é um pouco do que né, do que caracteriza também essa questão do trabalhador aí na construção civil, no que faz aumentar a questão de perigos e riscos, certo? Então, de acordo com as características do trabalho, a atuação preventiva requer foco na antecipação e reconhecimento dos riscos. Olha aqui, essa aqui é aquela parte que também engloba, está direcionado também junto com o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é antecipação e reconhecimento. É a primeira parte, é quando a gente sabe, diz assim, existe um risco, tem ali, e aí a gente já toma algumas medidas de prevenção, né? E aí, visando garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, além de proteger pessoas, patrimônios nas proximidades dos canteiros, né? Quando a gente consegue fazer um bom reconhecimento, né, desses riscos, antecipação e reconhecimento desses riscos, a gente tem essa condição de cuidar do nosso trabalhador e também cuidar daquilo que está próximo ao canteiro de obras, né? Aqui uma pequena pesquisa do Sintracom, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Construção de São Paulo, que mostra quais são os acidentados, né, quais são as atividades, quais são os cargos, né, quais são as pessoas, que cargos elas exerciam quando se acidentavam. Então, o maior acidentado é o pedreiro. Ele está lá no topo da tabela, ou do gráfico, é o que maior representa no gráfico. Depois vem carpinteiro, e aí depois a gente tem ajudante de servente, né? E aí vem os outros, né? Tem lá armador, tem encarregado também que aparece lá, encanador, eletricista, né? Então, tem todos esses aí que está disponível, vocês estão vendo aí na nossa apresentação, quais são os cargos que representam os maiores índices de acidentes dentro dos canteiros. E para vocês entenderem também o conceito de perigo e risco, né? A gente tem inúmeros conceitos de perigo e risco. E esses conceitos de perigo e risco, a gente encontra tanto lá no dicionário da língua portuguesa, tem vários conceitos de perigo e risco. O que a gente tem que entender nessa hora? É que um perigo, né? Os perigos, né? Ali tem 3 definições de perigo. O perigo normalmente é aquilo que é a fonte do problema, é aquilo que gera, é aquilo que tem a condição de uma situação ruim. Então, né, só para você entender, perigo é uma condição ou um conjunto de circunstâncias que tem potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou morte, né? Daí é de Sander e McCormick, em 93, na página 675, lá, um dos estudiosos que definiu a parte de perigo aí. Só para vocês entenderem. Então, perigo pode ser definido como a fonte. Olha que interessante para a questão de segurança. É a fonte é a fonte do problema, né? Então, é a fonte do risco. A gente avança e vamos ver agora os conceitos de risco. Aí também tem vários conceitos de risco, né? E aí o conceito de risco ele se funde
Ele é uma continuidade do que é o perigo. Se o perigo é a fonte, o risco é a aproximação, é a exposição a esse perigo. Então, perigo é a fonte e risco é a exposição. Quanto mais próximo eu estiver da fonte, que é o perigo, mais probabilidade eu tenho de acontecer um efeito danoso. Então, mais próximo, mais arriscado é aquele local. Então, se existe um perigo e eu estou longe, eu não tenho, o risco é pequeno. Se eu estou próximo, o risco aumenta. Então, lá, risco é a probabilidade ou chance de lesão ou morte. Então, se eu estou longe da fonte, provavelmente eu não tenho condição não tenho probabilidade, ou quase probabilidade desse perigo me transformar numa lesão. Né? Então, de Sander, risco é a probabilidade ou chance da lesão, ou morte, né? De Sanders McCormick, também lá na mesma, que fez o conceito de perigo, só para vocês entenderem. Então, risco, perigo, fonte e risco, a exposição. E aí a gente passa um pouquinho, avança um pouquinho, né? Continuando ainda nessa questão de perigos e riscos, né? E o perigo relacionado ao trabalho. A gente viu lá várias definições, né? Várias definições de risco e perigo. O perigo ou fonte do risco é um aspecto ou elemento material, né? Elemento material que material ou imaterial, situação ou contexto do trabalho que, de forma isolada ou combinada, tem potencial intrínseco de dar origem a riscos à saúde e segurança do trabalho. Então, olha lá, perigo é a fonte, né? E que tem potencial de intrínseco de dar origem a riscos. Então, é aquilo que eu falei, resumidamente, né? Perigo é uma fonte e ele pode ser material ou imaterial. O que é material? Que a gente pega, que a gente consegue sentir, né? O tato. E o material é aquilo que a gente não consegue sentir no tato, né? Então, por isso que a gente não consegue sentir. É aquilo que está dentro da cabeça das pessoas, que atrapalham ou que dá causa para alguma situação ruim também dentro do ambiente de trabalho, né? Então, né, a imagem clássica normalmente que a gente vê na internet de risco, de perigo e risco está relacionada a quê? A figura do leão, né? O leão dentro da jaula é um perigo. Se eu solto, se o domador entra dentro da jaula, ele está com risco. Então, é isso que a gente trata nas questões de perigo e risco. Então, se vocês observarem a figurinha do leão ali, existe uma outra figura em que o leão, que mostra que é o perigo, e o leão solto, juntamente com o domador, é o risco, né? Para entender mais facilmente a questão de perigo e risco. A gente avança um pouco mais, né? E em relação a perigo e risco relacionado ao ambiente de trabalho, né? O perigo ou fonte, aspecto material e imaterial, a gente já viu. Também pode ser definido que é o conjunto de propriedades inertes, né, a um processo que, em determinada condição, possa causar efeitos adversos à saúde ou ao meio ambiente, dependendo do grau de exposição. Perigo pode ser qualquer coisa potencialmente causadora de danos, né? Então ali a gente tem uma sequência, aí vocês estão vendo na tela de vocês, uma sequência, né, desses danos, né, dessas coisas potencialmente causadoras de danos, né? Então lá tem os materiais, que tem diversos, materiais é tudo aquilo que o trabalhador ou as pessoas utilizam no processo da sua atividade. Então, se ele trabalha com pintura, então o pincel não, a tinta, o solvente, né? Isso tudo entra como materiais. Os equipamentos é tudo aquilo que ajuda ele na execução do trabalho, que é o quê? Normalmente são as ferramentas, são as máquinas, os equipamentos que ele utiliza, né? Estou falando do pintor, né? O próprio, se for aquela pintura mais tradicional, o próprio revólver de pintura é um equipamento, né? Só para vocês entenderem.
E ali mais à frente a gente está vendo ambientes de trabalho, né? Ali a gente tem um ambiente de construção, que é um ambiente que ali tem umas máquinas de demolição, e ali a gente encontra, por exemplo, na parte de ambiente de trabalho, né, a gente pode falar de a área do local de trabalho quente, muito fria, empoeiradas, sujas, ruidosas, escuras, com presença de gases, vapores, fumos, postos de trabalhos inadequados ergonomicamente. Então, tudo isso estão relacionados ao ambiente de trabalho, tudo aquilo que tem relação com o ambiente. E aí eu tenho também aquilo que estão relacionados ao sistema de trabalho. O que é relacionado ao sistema de trabalho? É aquilo que é da parte de organização do trabalho, a ordem de produção, se ela é de fácil entendimento, se ela não é, se o trabalhador ele tem que preencher checklists de produção, por exemplo, se ele consegue entender, consegue compreender, se são estabelecidos metas, né, metas de produção, se estão estabelecido tempo para ele poder fazer determinada. Então, isso tudo está relacionado ao quê? Aos sistemas de trabalho. Então, isso tudo pode dar causa ao quê? Pode dar causa a situações perigosas. Então, tudo isso pode ter relação com perigos, né? E aí ele se torna um risco mediante a uma exposição, né? Só para vocês entenderem, eu tenho aqui na segunda figura vários equipamentos da parte de construção. Então ali eu tenho, por exemplo, ali um compactador, né? Um compactador. O compactador parado, ou mesmo que vamos imaginar que ele estivesse ligado, mas se eu não estou perto dele, ele é apenas um perigo. Quando eu me aproximar dele, ele se transforma um risco. Risco do quê? Risco de me atingir, de me machucar, de me lesionar, de me causar problemas porque ele tem vibração. E aí tem inúmeros riscos que ele tem, que me oferece, que podem me trazer problemas para o meu bem-estar como trabalhador. Então, esses são algumas coisas como que a gente pode encontrar. Isso a gente pode levar não só para o ambiente de construção civil. Na questão do perigo relacionado ao local de trabalho, isso a gente pode linkar também com outras atividades laborais, como na indústria, nos ambientes de administrativo, nas prestações de serviços, rurais, entre outros. E a gente falou de perigo relacionado ao local de trabalho, agora risco relacionado ao local de trabalho. É a possibilidade de consequências negativas ou danos para a saúde e integridade física ou moral do trabalhador, relacionado ao trabalho. O nível de risco é determinado pela combinação da severidade dos possíveis danos e da probabilidade ou chance da ocorrência. Tem muitas pessoas que, quando faz todo o levantamento de risco, e para ver qual que é o potencial de dano, né, acaba utilizando matrizes que utiliza, entre outras coisas, a combinação da severidade dos possíveis danos e a probabilidade ou chance dessa ocorrência. E aí, é como se a gente utilizasse lá como se a gente pegasse aqueles 3 itens da NR15 que fala para caracterização da insalubridade, né, que é tempo de exposição, intensidade ou concentração do agente, e também a questão de natureza do agente. Essas 3 é para agentes químicos, físicos e biológicos. E para a questão de outros agentes como acidentes ergonômicos, a gente pode trazer uma matriz de risco comum, que, entre outras coisas, a gente utiliza o tempo, né, a probabilidade, né, a probabilidade que ele tem a probabilidade que tem daquela situação ruim causar se ocasionar e se transformar numa ocorrência, e se acontecer, qual que é a severidade de um dano se aquilo lá acontecer. Então a gente muitas pessoas utilizam algumas matrizes de risco. A gente pode passar para vocês numa aula futura para vocês entenderem do que a gente está falando. Tá ok? Então isso é o risco relacionado ao local de trabalho. Então a gente viu várias lá perigos no locais de trabalho. A gente se aproxima de tudo aquilo lá, ele se transforma em risco. Então eu não vou repetir todas aquelas figuras anteriores, porque aquilo lá já mostra para nós um pouquinho do que eu estou falando. Então a gente viu lá, por exemplo, o compactador. Eu já falei para vocês
O compactador por si próprio é um perigo, mas quando eu me aproximo dele, e muito mais próximo dele, e começo a utilizá-lo, ele tem todas aquelas consequências de risco, de machucar meu pé, lesão no membro inferior, vibração porque ele é vibratório e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então, esse é um pouco de perigos e riscos relacionados ao local de trabalho, né? Aí eu tenho para vocês aí de forma bem resumida, né, um fluxo, né, tipo um fluxo para vocês aí, disso tudo que a gente falou, né? Muito simples, mas para vocês entenderem, né? Risco é igual a perigo vezes exposição. É para a gente calcular o tamanho que é esse risco. Então, quanto mais tempo e próximo desse risco eu fico, desse perigo, maior vai ser o meu risco de me acidentar, né? Então, maior vai ser o risco. Então, ó, risco, exposição a um perigo, né? E mais embaixo, lá, sem exposição, não vai ter risco. Então, é lógico. Se eu não estou exposto, quanto menor a minha exposição, menor o meu risco. E se eu não fico exposto, eu não tenho risco. Isso entra naquele critério, né, aquele critério que a gente utiliza para poder definir as prioridades de controle de risco, né? Um dos controles é eliminar o risco, ou tirar a exposição do trabalhador do risco. Eu não consigo eliminar o risco, mas eu consigo fazer com que o trabalhador não fique exposto. Então, é maravilhoso, né? Essa é uma situação boa para quem quer trabalhar no controle de risco. Agora, exposição ao risco no local de trabalho, né? A gente já está entrando nas vias de fato, opa, vias de fato aí fica ruim, mas a gente está entrando quase na etapa final, e exposição ao risco nos locais de trabalho, né? E aí, para exemplificar, eu já disse para vocês, nós estamos finalizando já, é uma aula bem curta, ela não é uma aula longa, é apenas uma parte introdutória, mas exposição de risco no local de trabalho, né? Eu citei para vocês, nos slides anteriores, né, em algum momento anterior, a parte que a gente utiliza lá, que as pessoas utilizam, a parte de exposição, do tempo de exposição, né, severidade e a probabilidade daquele dano acontecer. Então, eu uso duas coisas, severidade e probabilidade, faço cruzamento e eu tenho um alto risco aqui para essa modalidade, para esse trabalhador, né? Para outros, como diz na NR15, para agentes químicos e físicos, a gente utiliza aquela questão das 3 variáveis que são indicadas: tempo de exposição, intensidade ou concentração e também a natureza do agente. Então, para agentes químicos, físicos e químicos, aqui a gente vai ter um direcionamento para o agente químico. É o seguinte, ó, exposição está vinculada a 3 variáveis. Tempo de contato com o perigo, período de tempo durante o qual o trabalhador, né, fica em contato com o agente de risco. Isso é um. Intensidade ou concentração, né, do agente agressivo no ambiente de trabalho em que ocorre o contato. Então, aqui a gente está falando do ruído, está falando da radiação, está falando das poeiras, está falando das névoas, está falando dos vapores e tudo mais que a gente pode encontrar na NR15 nos seus anexos, seus anexos 1, 11, 12, 13, por exemplo, tá bom? E aí também, né, quando a gente fala assim, a natureza do agente, a capacidade agressiva, né, sobre determinadas condições, capacidade agressiva sobre determinadas condições. Então, pode ser aguda ou crônica, né, e de forma bem simplificada, podemos dizer o que quando esse risco, né, ele se encontra. Exposição crônica significa a exposição a doses menores por um período de tempo maior. Então, doses menores, eu fico um pouco... a minha dose, o risco ele é pequeno, porém eu fico com uma exposição prolongada, né? Maior tempo. Então, eu fico 10 anos exposto a um determinado agente lá, né, de acordo com as NRs, lá, com a NR15, por exemplo, a um determinado número lá que me dê uma condição aparentemente favorável, mas eu vou ficando, pum, a longo prazo, pelas minhas variáveis que a gente já viu lá, entre elas lá meu próprio organismo mais
mais vulnerável e acaba tendo uma doença. Quando aplicado em materiais que podem ser inalados ou absorvidos através da pele, refere-se a períodos prolongados repetitivos de exposição à duração em média, medida em dias, meses ou anos. Quando aplicado a materiais que são ingeridos, será referido como doses repetitivas com períodos de dias, meses ou anos. O termo crônico não se refere ao grau mais severo dos sintomas, mas se importará com a implantação da exposição a doses que podem ser relativamente perigosas. Só que a gente não está falando de tempo, a gente está falando de doses perigosas, relativamente perigosas. De repente não fica muito tempo, mas a dose se torna perigosa. Exposição aguda é a exposição de curta duração, quando aplicado para materiais que podem ser inalados ou absorvidos pela pele, através da pele, será referido como uma simples exposição de duração medida em segundos, minutos ou horas. Quando aplicado a materiais que são ingeridos, será feita comumente como uma considerável quantidade ou dose. Então, se eu tenho um contato com a pele, não tem como mensurar se o tempo de exposição, o tempo prolongado é que vai me trazer uma doença, uma dermatite, por exemplo. Mas sim, pode ser aquele momento, aquela hora. Não dá para saber. Já se for para inalação, pode se demorar um pouquinho mais. Pode ser por quantidade ou dose. Consideravelmente com uma dose, quantidade ou dose. Então, é isso aí, pessoal. Nessa primeira aula, a gente trabalhou esses conceitos, essas variáveis. Principalmente, a gente fez uma pequena introdução da atividade de construção civil. Vimos a importância dela hoje para o mundo. A gente viu lá as principais atividades que existem num canteiro de obras. As principais, isso não quer dizer todas. Vimos também quais são as principais que tem um maior índice de acidentes dentro desses canteiros. Vimos também os conceitos de perigos e riscos. Vimos os perigos e riscos na construção, no ambiente de trabalho. E assim conseguimos, na próxima aula, a gente dar continuidade e vamos conseguir ver nessa questão de levantamento de risco e os principais riscos que a gente pode encontrar dentro ou na obra ou numa construção. Tá bom? Desejar meu muito obrigado, já deixo meu muito obrigado para vocês. Até a próxima, fiquem com Deus e tudo de bom na vida de vocês, tá bom? E não esqueça lá de deixar like, apesar de ser vídeos bem simples, apenas para orientação e informação de vocês, que estão aí no caminho de estudos e para uma formação, o curso de segurança do trabalho. Deixa lá o like, ative o sininho para receber as notificações novas dos novos vídeos e inscreva-se também no canal, só para ficar melhor, para a gente também ter um trabalho bem avaliado, bem divulgado, tá bom? Um abraço e até a próxima.